Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou fazer um breve comentário sobre a Paraxá da semana, a Paraxá Toledot. Começa em Gênesis 25:19 até Gênesis 28:9. Essa Paraxá para mim é interessante, eu não vou fazer um comentário exegético dela, vou fazer um comentário midrástico. Quer dizer que eu vou usar algumas alegorias e exemplos, quebrando um pouco o contexto social ou o contexto literal da passagem, dessa mensagem. Algo que deve ser considerado já sobre exegese, vou fazer só uma pequena análise. Poucas pessoas sabem, mas na cultura semita, vem do Oriente Médio, era comum um pensamento de que toda pessoa tinha um nascimento duplo. Eles acreditavam que a placenta seria uma parte do gêmeo, e um seria representando do lado bom e a placenta o lado ruim. Então a placenta não se desenvolve. Algumas culturas do Oriente Médio ou do Crescente Fértil consideravam interessante colocar a placenta, quando o bebê nascesse, na porta da casa, porque ela seria atacada pelos espíritos maus, então eles viriam em cima da placenta e não atacariam o bebê. Era um exemplo de a placenta usada como um amuleto de proteção, servindo aí como uma isca para os demônios ou para os espíritos ruins. Quando nascia gêmeo, isso não era bem visto. Eles acreditavam que nascia, ao invés da placenta ser reprovada, não ter vida, quando nascia gêmeo, nascia então o lado bom e o lado ruim. Os dois chegavam a nascer. Na Suméria, era extremamente mal visto quando nascia gêmeos idênticos. Eles eram vistos como monstros duplicados que deveriam ser mortos. Para você ter uma ideia de como as coisas funcionavam nos tempos antigos. Não tinha uma função muito poética. Era mais alivioso quando nascia gêmeos e eles não eram idênticos. Você pega, por exemplo, a história de Caim e Abel. Eles são gêmeos. E ali você tem claramente a visão de um gêmeo bom e um gêmeo mau. Caim representaria o gêmeo bom, o adquirido por Deus, esse era o nome dele. E o Abel, vaidade, vapor, nada, seria o gêmeo ruim. Então, a história ganha um outro enredo e vem vocês sabem como termina. Na história de Toledot, nós temos algo bem parecido. Existe uma crise dentro de Rebeca. Rebeca procura um oráculo, ele dá uma resposta para ela bem evasiva. Olhando pelo texto em hebraico, uma tradução difícil de ser feita, dá a entender que, uma tradução mais literal, que o mais velho trabalharia mais novo, ou quanto mais velho, mais novo. Uma coisa assim fica meio esquisita, meio confusa a tradução. Então é interpretado que o mais velho seguirá ou trabalhará, servirá ao mais novo. E dali existem várias questões, várias explicações, porque que Jacó foi preferido, mas o pano de fundo desse enredo é que quando tem gêmeos, um é o bom e o outro é a placenta que se desenvolveu como representação da personalidade má e vem ao nascimento. Aqui nós temos uma questão que é debatida sobre predestinação. Deus já tinha aborrecido Esaú, Esaú, e preferido Jacó, mesmo antes de nascerem, de terem feito algumas coisas. Na verdade, nós vamos ver a personalidade desses agentes. Lembrando, quando o eterno Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, conversa com Abraão, Deus fala para ele que estaria fazendo de Abraão uma nação de retidão, justa e de caridade, e de tzedakah, de justiça. Um povo santo, íntegro, reto nos caminhos de Deus para promover a justiça social. Essa é a bandeira da eleição de Israel. E agora nós vamos ver duas pessoas que, em tese, estão levando o legado de Abraão. Sai de Isaac, e agora chega aos seus 2 filhos. E a Torá fala que um é caçador e o outro é pacífico, manso e habitava em tendas.
Nós temos alguns entendimentos sobre isso, o que você quer dizer essas expressões. Eu agora vou quebrar um pouco a exegese e vou trazer um princípio, uma comparação. Agora eu vou fazer uma midrash. E vou colocar que os dois, na verdade, eram um só. Vou fazer um comentário com vocês. Na festa de Purim, nós temos um mandamento que diz para nos embriagar até não saber a diferença da expressão entre bendito seja Mordecai e maldito seja Amã. Vocês lembram da história de Esther, de Mordecai e de Amã? Se não lembra, lê a história de Esther. Nas traduções portuguesas, o nome Mordecai está como Mardoqueu. Mardoqueu é um homem bom, Mordecai é um homem, e Amã é um homem mau que quer destruir, matar Mordecai. No final da história tem um negócio interessante. Amã arma uma situação que ele seria colocado no cavalo do rei, desfilado pela cidade, e as pessoas que não curvassem ou não se prostrassem para Amã seriam mortas. Essa era a ideia dele. Então o rei pergunta, o que você acha que deve fazer com o homem que salvou o reino? Amã, homem mau, fala isso. Faça isso, isso, isso. Quem não se curvar diante dele, seja morto, porque Amã acreditava que ele seria colocado em cima do cavalo. Mas quem é colocado em cima do cavalo é justamente o inimigo de Amã, Mordecai. Então, Mordecai é colocado no cavalo do rei, desfilado, e quem puxa o cavalo, guiando ele, é Amã. Por que existe essa diferença de não saber, beber até não saber a diferença entre maldito seja Amã, bendito seja Mordecai? Porque os dois representam a mesma pessoa. Existe um momento que nós temos que decidir quem nós vamos colocar em cima do cavalo. Se é o nosso lado bom, a Yetzer Hatov, ou se é o nosso lado mau, perverso, a Yetzer Hará. Aqui Esav e Jacó, nós vamos fazer a mesma análise, a mesma comparação. O texto diz que Esav era caçador. Os caçadores têm algumas características. Primeira coisa, se o caçador tem dó da sua presa, ele não caça. Pensa, você ter que dar um tiro num bichinho lá, sei lá, o que você vai encontrar no mato, um cervo, uma paca, uma capivara, um javali, e você tem dó. Mas o que você foi fazer lá então? Você não vai matar nada, você vai ser um péssimo caçador. Então você tem que ter algumas coisas mais acentuadas. Primeiro, instinto. Você tem que ter dedução, instintivo, técnicas de perseguição, técnicas de armadilha. Você tem uma sagacidade um pouco maior. Você sabe ser melhor que a sua vítima para lhe causar dano, para lhe causar mal e abater ela. Esse é o instinto de caçador. E Yaakov tem um outro instinto. Ele está na sua casa, cuidando da sua casa e aprendendo as histórias familiares, principalmente o que nós chamamos de a tradição. O conhecimento monoteísta passado desde Adão até Abraão, que passou para Isaac, que agora vai passar para os seus filhos. Porém, quem estava nas tendas aprendendo era Yaakov e não Esav. Então aqui nós temos a pergunta, quem melhor entre Esav e Yaakov para herdar o legado de ser íntegro diante de Deus, íntegro, reto nos caminhos do Eterno e ainda promover a justiça social? Um caçador instintivo ou um homem manso? Porém, eu já lhes adianto que os dois aqui são a mesma pessoa. E agora como fica isso? Nós temos o nosso lado caçador, a besta domada dentro de nós. Nós temos um instinto perverso. Se existir alienígenas, tomara que os alienígenas não tenham contato conosco, porque o dia que eles tiverem contato conosco, nós vamos dominar os planetas deles, colocar eles em jaulas, fazer pesquisa científica com eles, vamos dissecar eles, eles serão... a pior coisa que eles teriam feito seria o contato com o ser humano. Por outro lado, nós pegamos histórias maravilhosas, por exemplo, como a história de Oskar Schindler, e de pessoas com vários outros atos de bondade, que faz essa análise cair por terra. Não, nós temos instituições que salvam animais, que salvam homens que promovem a fome no mundo e homens que diminuem a fome no mundo. Então nós vemos aqui justamente o perfil Esav e Yaakov. Nós temos um lado Esav e nós temos um lado Yaakov. Quem deve herdar o legado? Justamente nós temos aqui que o nosso lado Esav
tem que servir ao lado de Yaakov. Esav não pode prevalecer. Existem momentos que Amã vai querer subir no cavalo, mas o que vai fazer diferença é quem nós vamos deixar em cima do cavalo, conduzindo a nossa vida, Mordecai ou Amã? Quem vai estar nas rédeas da carruagem, Esav ou Yaakov? Quem vai ser o nosso legado? O caçador, o instintivo ou o homem pacífico, o homem manso? Tem uma história bem interessante. Yaakov era um homem muito forte. Quando ele chega na paraxá seguinte nós vamos ver isso, quando ele chega no poço que ele vai conhecer Rachel, a sua esposa Raquel, ele abre o poço como se fosse precisava de 4 homens para abrir o poço, ele empurra aquilo facinho e abre. Ele era uma pessoa muito forte, mas ele não demonstra a sua força. As pessoas costumam falar o seguinte: Esav foi enganado por Yaakov. Então, Jacó significa enganador. Yaakov não significa enganador. Yaakov significa aquele que agarra, aquele que está agarrado, que luta, que segura, que ekev, que calcanhar mesmo. Calcanhar, em hebraico o verbo ekev significa se calcanhares, tem até uma paraxá com esse nome, se agarrar com força mesmo e colocar isso como a sua forma de caminhar, de vida. Esse é Yaakov, o homem que luta, o homem que agarra e não solta de jeito nenhum. E essa você vai ver mais à frente nas parashiot, que será a característica marcante de Yaakov, o homem que agarra e não larga. Nessa análise que nós estamos fazendo, e justamente a característica de Esav é o perseguidor, é o homem que age por instinto. Quando a gente fala de enganação, em hebraico nós não temos um verbo como assim, eu tenho uma casa, eu tenho um cachorro. Cadê meu cachorrinho aqui? Ó? Olha que coisa linda. Meg? Ó. Em hebraico nós dizemos assim: Yeshli, existe para mim. Yeshli habait, existe para mim uma casa. Yeshli hakelevá, existe para mim uma cachorrinha. Existe Yeshli hashulhan, existe para mim uma mesa. Quer dizer que eu não sou dono. Alguém fez com que existisse para mim e eu sou administrador disso que eu tenho. E num dia eu darei conta disso. Então, isso me faz ter um valor pelas coisas que tenho. Yeshli ha-meronit, existe para mim um carro. Eu sou administrador, eu tenho que dar valor àquilo que o Eterno Hakadosh Baruch Hu, Santo Bendito seja Ele, colocou nas minhas mãos. Se eu não tenho esse valor, se eu não dou esse devido valor, eu não sou ninguém é culpado por me enganar. Eu sou culpado pela má administração daquilo que o Eterno colocou na minha mão. Tem uma história interessante, eu gosto dessa história. Para mim, é uma das melhores parábolas que existe no Novo Testamento. Eu só li o livro de Mateus, para mim é o que interessa do Novo Testamento. E tem uma passagem, uma parábola que eu gosto, que Jesus conta que um homem comprou um campo e no campo tinha um tesouro. E aí a gente pergunta o seguinte: espera lá, o homem compra o campo que tinha um tesouro. Se ele sabia que ele tinha um tesouro, ele não deveria avisar o dono do terreno? E se ele compra o terreno sabendo que tem o tesouro e não fez isso, ele não agiu com falta de ética? Porque se eu compro um terreno aqui na cidade, sei lá, quanto custa um terreno? 40, 50, 60 mil reais. Mas de repente eu sei que lá tem petróleo. Se o dono do terreno soubesse que lá tem petróleo, ele me venderia esse terreno por 50 mil? Acho que não. Acho que ele venderia pelo triplo do preço. Lembra do seguinte: Yesh li habait, existe para mim uma casa. Alguém colocou na minha mão essa casa. Eu tenho que considerar todo o potencial possível e imaginário que eu tenho na minha mão para vender. Caso contrário, eu estou sendo negligente com aquilo que o Eterno colocou em minhas mãos. Então, no caso dessa parábola, que o homem compra o terreno que tem um tesouro, a culpa é de quem tem o terreno e não considera o potencial da sua terra. Então, ele não foi enganado, ele foi negligente. Esav é negligente com o legado familiar. Ele não está nem aí para a primogenitura. Mas ele falou que ia morrer de fome. Senhores,
Há relatos de pessoas que ficam perdidas no mato por 3 dias sem comer. Você vive 7 dias sem comer, mas apenas 2 sem água. Então não me venham com conversa fiada. E outra coisa, a mãe dele não cozinha na casa dele? Só Yaakov, que tinha um prato de lentilhas, é que era a salvação da fome de Esav. A verdade é que ele não estava nem aí com a primogenitura, porque é um instinto, é um homem imediato, vale o meu sentimento atual, vale aquilo que eu tenho agora. Então, a gente pode puxar isso para situações. O que vale é o casamento? Não, vale a emoção momentânea do adultério, vale fazer coisas agora e não as suas consequências do futuro. O imediatismo, a doutrina errada do carpe diem, viva o momento, colhe os frutos agora porque você não sabe como vai ser mais tarde. Esse é o caminho de Esav, esse é o caminho de Esaú, esse é o caminho do caçador. Esse é o caminho que não edifica, esse é o caminho que destrói. Pelo contrário, nós temos o caminho de Yaakov, o caminho de quem agarra valores, de quem calcanhar, de quem está calcanhado com os valores, faz deles a sua forma de seguir. Esse é o exemplo que nós temos, que nós vemos na Paraxá. Qual seguir? Saiba que os dois estão em nós. Vai depender de quem que a gente coloca em cima do cavalo, de quem a gente vai trabalhar para construir um perfil de caça, um perfil de destruição, um perfil de arrazoamento ou um outro perfil de construção de justiça social, de tzedaká, do verdadeiro legado que o Eterno quis que Abraão deixasse para a sua nação. E aí a gente volta. Quem tinha esse perfil? Esav ou Yaakov? Esav foi predestinado? Não, ele não desenvolveu isso, ele não quis isso, ele rejeita isso e vende o melhor que ele tinha por um prato de lentilhas. Ele é relaxado, descuidado, banaliza as bênçãos que tem e depois vai procurar com choro e não vai encontrar. Só fazer um comentário final agora, assim, só um pouquinho de exegese. Interessante quando Esav, o Yaakov, vai buscar as bênçãos do pai dele. O texto diz que, vocês lembram da história? Jacó, a mãe dele fala, faz esse guisado. Jacó combina ali com a família. O Isaac pede para o irmão, fala, vai caçar, me traz uma caça e eu vou te dar as bênçãos. Então Rebeca escuta, chama Jacó e fala, olha, seu pai vai dar as bênçãos para o seu irmão, ele saiu para caçar. Pega esse guisado, leva para o seu pai, dá para ele e fala que é a caça. E Jacó pega pelos, coloca na mão, e quando o pai dele apalpa, ele fala a voz de Jacó, pelos de Esaú, e abençoa Jacó. Se uma pessoa tem dúvidas, a lei judaica proíbe que ele faça bênçãos. Então, por que Isaac pronunciou bênção? Diz as explicações que Jacó sabia imitar a voz de Esaú. E Esaú sabia disso. Então Esaú chega para o pai e fala o seguinte, olha pai, quando eu vier conversar com você, que eu te trouxer a caça, pode ser que o Jacó venha me dar o golpe aqui, vai pegar minhas bênçãos, porque eu vendi para ele. Então a gente vai fazer o seguinte, ele vai imitar a minha voz. Então, se ele vir voz de Esav, voz de Esaú, e pelo de Esaú, não abençoa. Mas se vir, eu também sei fazer a voz de Yaakov. Então se vir voz de Yaakov e pelo de Esav, esse é o sinal. Então quando o pai dele exclama, opa, pai, está aqui, pai, por favor, levante, venha comer a sua comida, está aqui o seu guisado. E Jacó tinha um jeito manso de conversar, enquanto que Esav era desbocado, não tinha jeito, era bruto. Ele chega para ele e fala, olha, é o jeito de conversar de Yaakov, é a voz de Yaakov e aos pelos de Esav, então realmente é Esav que está diante de mim. Ele não tem dúvida e abençoa. Quando chega o Esav, ele olha para o pai dele e fala assim, levanta, avi comi, pai, levanta, vai, sai daí, levanta logo aí, velho, trouxe a sua comida. Então ele vem com jeito de Esaú, voz de Esaú, pelo de Esaú. Não era o sinal. Por que diz isso? Uma vez eu escutei isso do Rabino Tzvi Hoover, ele coloca da seguinte forma, eu gostei muito, que embora Esav combina em dar gestos de Yaakov, a brutalidade dele,
a levianidade dele com um jeito manso de ser, com um jeito pacífico de ser, com um jeito justo de ser, é incompatível. Ele não consegue nem fingindo de ser bom, ele não consegue, nem para ser um lobo em pele de ovelha, ele consegue. Meus amigos, esse é o comentário da Paraxá que eu tenho para vocês. Shabbat Shalom, que o Eterno os abençoe.